Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do efeito início do mês? Será que esse efeito acontece no Brasil? Será que é possível criar algum sistema de trading para aproveitar esse efeito, esse fenômeno aqui no Brasil? E esse vai ser o nosso tema de hoje. Quem assistiu a live onde eu apresentei a biografia do Jim Simons, quem não assistiu, eu vou deixar um card aqui com um link. Quem já assistiu, viu que o Simons e a sua equipe exploravam algumas características, alguns padrões relacionados a datas. E um dos padrões mais conhecidos é um padrão chamado início do mês, ou beginning of month em inglês. Esse padrão ele foi explorado não apenas pela equipe do Simons, mas também por vários outros grupos de traders e fundos quantitativos. É um efeito bastante conhecido, que basicamente é o seguinte: acredita-se, na verdade parece ser um fato lá no mercado americano, de que os primeiros dias do mês geralmente são dias de alta. Então existe uma série de estudos, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar vários estudos mostrando isso, que normalmente os primeiros dias do mês são os dias de alta. Bom, então surge a pergunta: será que no Brasil nós também temos esse tipo de efeito? Será que isso acontece na Bolsa Brasileira? Caso a resposta seja positiva, surge uma segunda pergunta: como aproveitar esse movimento? Como nós podemos lucrar de alguma forma com isso? Então, para isso, o que eu fiz? Eu fui lá no Profit, que é uma ferramenta bem utilizada, bem conhecida aí pelos traders. Eu exportei os dados do Ibovespa para uma planilha em Excel e eu obtive essa tabela aqui. O meu objetivo a princípio é tentar identificar se de fato esse efeito também acontece no Brasil, se os primeiros dias do mês são dias geralmente de altas na bolsa. Então, quando eu exportei os dados, eu exportei essas 5 primeiras colunas. Então, eu tenho a cotação do Ibovespa desde dezembro aqui de 91, tá? Na verdade, desde 92, né? Início de 92. Eu tenho o dado de abertura, máxima, mínima e fechamento, as 4 cotações principais de cada dia. E eu fiz o download dos dados até dia 15 de agosto. Eu tenho aqui 7.568 registros. É uma quantidade boa, né? Dá mais ou menos aí 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos de histórico, tá? Esse foi o histórico que eu consegui exportar do Profit Chart. Bom, feito isso, eu preciso de saber qual é o dia aqui de cada registro, né? Eu tenho a data aqui, mas eu não preciso da data completa, porque o que me interessa é o dia do mês. Então eu criei essa coluna F, onde eu extraio o dia. Então usei aqui a fórmula do dia, onde ele vai lá na data e extrai para mim só o dia. Então esse registro aqui é o registro do dia 30, esse registro é do dia 2, depois do dia 3 e assim sucessivamente. Bom, eu tenho aqui apenas os valores de cotação também. E o que me interessa não é o valor de cotação. O que me interessa é saber se o dia foi de alta ou de baixa. Saber a variação percentual, é isso que me interessa. Então eu criei mais uma coluna, que é a coluna variação. Então eu tive aqui que dia 2 de janeiro de 92 nós tivemos uma alta de 14% no Ibov. Naquela época o Ibov era bem mais volátil do que hoje, tá? No dia seguinte nós tivemos uma queda de 0,91 e assim sucessivamente. Então eu tenho aqui a variação de cada dia. Bom, feito isso, agora eu consigo agrupar os dados. Então eu criei uma outra tabelinha aqui à direita, onde eu calculei a variação média de todos os dias primeiro de todo o histórico aqui de 30 anos. Então, se eu pegar todas as variações que aconteceu no dia número 1 e calcular a variação média, eu tenho que, em média, nós tivemos uma variação de 0,55%. E eu repeti o procedimento para todos os outros dias até o dia 31, calculando a variação média de todos eles. E para eu ter um padrão de comparação, eu calculei a média disso aqui também, tá? Então eu tenho aqui uma média que é bem próximo de zero aqui, tá? Levemente acima de zero. Bom, olhar os dados assim em tabela é muito ruim para a gente tirar insight, é mais complicado, é mais difícil, né? Bom, então o que eu fiz? Eu passei tudo isso aqui para um gráfico, porque no gráfico eu consigo enxergar melhor, tá?
Então eu tenho aqui todos os dias 1, 2, 3 até o dia 31, e eu tenho a variação média de cada dia do mês durante os últimos 30 anos de histórico do Ibovespa. Para que eu fiz isso? Eu queria saber se de fato nos primeiros dias do mês nós temos aí uma tendência de alta. Geralmente são dias de alta na bolsa. E qual não foi minha surpresa quando eu vi aqui que os 3 primeiros dias nós temos aqui realmente de fato dias de alta, tá? A partir do dia 4 aqui já algo bem próximo aqui do zero, né? E depois aqui já entra uma aleatoriedade. Então, pelo menos esses primeiros dias, ele está andando mais ou menos em linha com o mercado americano. Para eu ter um ponto aqui de comparação, eu vou adicionar também uma média, tá? Vou aplicar aqui, ok, pronto. Eu tenho uma média. Então, olha só, a variação média, se a gente for comparar, pegar todos os dias, tá? Ela tá aqui, ó, essa linha laranja. A gente vê que mesmo o dia 3, que ele é um dia normalmente de alta, o resultado médio dele é o dobro, né? Olhando aqui, sem pegar os detalhes, né? Só olhando, medindo aqui no olho mesmo, a variação dele é mais ou menos o dobro da variação média dos outros dias. E se nós considerarmos o dia 2, então, mais ou menos 3 vezes, o dia primeiro, então, são várias vezes, umas 5 vezes aqui mais ou menos, 4, 5 vezes, acima da variação média. Então, de fato, esse efeito aqui também é observado aqui na nossa bolsa. Bom, uma coisa é o efeito existir, outra coisa bem diferente é você conseguir surfar esse movimento de alguma forma, tá? Para se aproveitar desse movimento, existem várias técnicas e existem várias estratégias para tentar operar esse tipo de coisa. A estratégia que eu vou mostrar aqui, ela é baseada no livro Trading Systems, que explora exatamente esse tipo aqui de efeito, tá? E também foi uma sugestão que eu recebi do Devair, que é seguidor aqui do canal. Ele achou interessante, encontrou lá no livro, me mandou, e eu achei interessante, muito interessante fazer o teste aqui para o Brasil. No livro, eles consideram os 4 primeiros dias, porque o dia 4 lá, na verdade, tem uma pequena diferença. O dia 4 lá, ele dá um resultado melhor, mas no livro eles consideram apenas os dias úteis, os dias de pregão. Então, o 4 seria o quarto dia de pregão, tá? Eu não fiz essa análise, até porque seria bem mais complicado. Eu simplesmente peguei o dia do mês, que é muito mais simples, tá? Então, estou considerando apenas os dias do mês. E eu não vou considerar o dia 4, porque o dia 4 aqui, dia 4 do mês, ficou com um resultado muito abaixo. Então, eu vou considerar apenas os 3 primeiros dias. E como que funciona a estratégia? A estratégia funciona o seguinte: a gente passa esses 3 primeiros dias comprados, tá, na bolsa, nesse caso seria no índice, que representa toda a bolsa. Então, nós passaremos os 3 primeiros dias comprados, e no quarto dia, logo antes de abrir logo na abertura, na verdade, tá? Logo na abertura, nós encerramos a operação. Tá? A gente pode encerrar no fechamento do dia 3 ou na abertura do dia 4. E nós encerramos e ficamos líquido o restante do mês. Nós não vamos operar o restante do mês. Tá? Não tem indicador, nós não vamos seguir aqui algum sinal de entrada, saída, não. A gente vai operar apenas baseado no dia do mês. Entramos na abertura, nesse caso o backtest ele foi feito com aberturas, tá? Então, nós entramos na abertura do dia 1º, vamos ficar posicionados dia 1, 2, 3 e vamos sair no dia 4. Obviamente, a gente vai ter alguns detalhes aí. Por exemplo, às vezes o dia 1º não é dia útil, caiu num sábado, no domingo. Então, o mercado vai abrir lá no dia 2 ou no dia 3. Então, se abrir nesses outros dias, a gente vai entrar nesses outros dias. Da mesma forma, para sair do mercado, pode ser que o dia 3 aqui deu uma sexta-feira e o 4 foi num sábado, não tem bolsa. Então a gente vai sair na abertura do próximo dia útil, que no caso seria lá no dia 6, tá? 4 e 5, sábado e domingo. Dia 6, logo na abertura a gente já sai. Mas a ideia é ficar posicionado ao longo dos pregões de todos os dias 1, 2 e 3. Essa que é a ideia, tá? Se tiver dia 1, 2 ou 3, a gente vai ficar posicionado durante todo o pregão. E nos outros dias a gente sai logo na abertura. Então, para isso, eu fiz o backtest utilizando essa plataforma, que é uma plataforma fantástica, chamada InvestCharts. Se você não conhece, tem vídeo aqui no canal onde eu apresento, e eu tenho um curso onde eu ensino a fazer backtests, fazer análise
como operar o mercado com essa visão quantitativa do mercado, como associar essa análise quantitativa com a análise técnica. Na descrição do vídeo tem um link do curso, tá? E lá nesse curso, um dos módulos eu ensino como usar essa ferramenta aqui em detalhes, tá? Bom, então o que eu fiz? Eu entrei aqui e configurei uma estratégia, igual a gente falou, tá? De ficar posicionado na compra dias 1, 2 e 3. E eu vou fazer o teste no BOVA11. Por que BOVA11? Porque não tem como eu comprar IBOV. IBOV é um índice. Não tem como a gente negociar um índice. Mas o BOVA11 é um ETF que acompanha o índice. Então, já que eu não posso comprar IBOV, vou comprar o BOVA11. Então, vou comprar o BOVA11, tá? Eu coloquei custos aqui, bolsa. Apenas o custo aqui que a gente paga de taxa de liquidação, emolumentos, tá? E o gerenciamento aqui basicamente é entrar com 100% do capital. Então eu tenho um capital, nesse caso aqui foi 100 mil reais, e eu compro tudo de BOVA11, logo lá no dia 1 e no dia 1º, fico o dia 1, 2, 3 posicionado, abertura do 4 já saiu fora, tá? Qual que foi o resultado então deste backtest? O resultado foi essa curva de capital que vocês estão vendo aqui. Tá? É uma curva que já chama atenção. Essa curva é uma curva de 10 anos de histórico. Tá? Foram 10 anos de operação. Isso aqui dá 12 operações por ano, tá? Porque é uma operação todo mês, todo início de mês. Essa curva já chama atenção por quê? Vejam esse período final aqui. Ó. Isso aqui foi a queda que nós tivemos na bolsa dos últimos 12 meses. A gente vê que o sistema ele ficou no 0 a 0. Apesar da bolsa ter caído mais ou menos durante os últimos 12 meses, exceto o último mês, né, que ela subiu, mas desde a metade de 2021 a bolsa tem caído, olha só, o sistema não caiu, não teve um drawdown. Tá? Então a gente vê que nos primeiros dias do mês, realmente a bolsa subiu, embora tenha caído todo o restante do mês. Tá? A gente vê que é uma curva bem mais estável, sem grandes quedas, a gente teve uma queda um pouco maior aqui. Então é uma curva que já chama a atenção. Tá? São poucos trades, 115 trades, 115 trades, mas já é uma curva bonita. Agora vamos dar uma olhada nos detalhes dessa curva. O que nós temos aqui? Primeira coisa, vamos olhar a rentabilidade. A rentabilidade desse sistema foi de 97%. 97%. Enquanto que o drawdown foi de 10%. Então foi uma relação muito boa aqui, tá? Afinal, eu tive um lucro de 97 contra um drawdown de 10, é um drawdown muito contido, muito pequeno, tá? Mas a rentabilidade foi 97%. 97% é muito ou é pouco? Eu preciso de um benchmark para me dizer isso, se esse número aqui é muito ou pouco. O melhor benchmark é o próprio Ibovespa. Se a gente voltar aqui no gráfico do Ibovespa e considerar os últimos 10 anos, tá? A gente vê que em agosto, tá? A bolsa estava mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos uns 59 mil, alguma coisa assim. E hoje ela está em 113. Ou seja, a bolsa nesse período ela subiu mais ou menos 100%, tá? Então, o Ibov em 10 anos subiu em torno de 100%. E o nosso sistema nos deu em torno aí de 97%, ou seja, praticamente a mesma coisa. Então, em questão de rentabilidade, não foi nada de maravilhoso não, tá? A princípio, tem um detalhe muito importante aqui que eu já vou falar, tá? A princípio, a rentabilidade foi a mesma. Agora, o drawdown ele foi de 10%, enquanto a nossa bolsa no período chegou até essa queda aqui do Covid. Ó. E essa queda foi mais de 40% de queda. Então, o sistema nos deu a mesma rentabilidade do Ibov com uma queda de 10%, tá? Que foi uma queda de menos de um quarto da queda original do Ibovespa. Talvez, né, os mais apressados, eles olham e falam assim, esse sistema não presta, porque a rentabilidade foi a mesma do Ibov. É aí que tá. É nesse momento que a gente tem que começar a pensar fora da caixinha. Em cima disso dá para a gente trabalhar muita coisa. Por exemplo, se vocês se lembram, nós estamos posicionados aqui apenas 3 dias no mês. Então, eu vou voltar lá para a tabela. Olha só. Nós temos 31 dias ao longo do mês. E nós só posicionamos nos 3 primeiros dias. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, comprar o BOVA11, ficar posicionado esses 3 dias, depois eu encerro minha operação e eu posso, por exemplo, colocar esse dinheiro na renda fixa. Imagina que eu pego esse dinheiro e coloco no CDI.
e eu vou deixar 27 dias aqui rendendo, tá? 27 dias rendendo aí na renda fixa, algum título qualquer, alguma coisa assim. Então, poxa, 27% é 90% do tempo. É 90% do tempo. Então, em todo esse período aqui, em todo esse período, 90% desse período, meu dinheiro pode passar rendendo numa renda fixa, tá? Eu tenho 3 dias ali onde eu vou fazer o trade, onde eu já vou conseguir a mesma rentabilidade da bolsa, com muito menos risco, afinal eu não vou sofrer essa queda, tá? Mesmo num crash aqui bem intenso, eu peguei apenas um quarto, menos de um quarto da queda, e além dessa rentabilidade, eu ainda vou ter toda a rentabilidade, tá, do CDI nos dias ali que eu ficar posicionado, que foi 90% do tempo. Então eu vou conseguir surfar grande parte da rentabilidade, do rendimento da renda fixa nesse mesmo período. Então é uma soma, é o que eu consegui na renda variável mais o que eu consegui na renda fixa, combinando aí simplesmente essa questão de datas, de prazos. 3 dias aqui e os outros 27 dias na renda fixa. Essa é uma das coisas que eu posso fazer, o que vai aumentar bastante aqui a rentabilidade do sistema e com uma segurança altíssima. Uma outra coisa que eu posso fazer, uma outra sugestão, e tem várias, tá? Isso aqui dá para a gente extrapolar várias ideias. Uma segunda sugestão, que inclusive está lá no livro, é fazer o seguinte: se a gente olhar o gráfico aqui, não o gráfico. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Vou ampliar aqui. Esse aqui é o gráfico do preço, mostrando aqui os trades que foram feitos, tá? Olha só, a gente tem que todo início de mês tem a operação, que pode ser lucrativa ou não, tá? Se a gente observar esse gráfico, a gente vai ver que vários dos stops aconteceram quando a bolsa estava caindo, tá? Vários deles aconteceram em períodos de queda da bolsa. Olha, nem todos, né? Às vezes, mesmo caindo, olha só, no meio do crash aqui, teve uma alta nos primeiros dias do mês, ó, no meio do crash, tá? Porém, vários deles acontecem em períodos de consolidação ou queda da nossa bolsa, tá? Então, a gente pode tentar otimizar esse resultado utilizando um filtro, tá? Eu não testei vários filtros, eu não tentei otimizar filtro, não. Eu simplesmente peguei o filtro que eles sugeriram, tá? Que foi a média móvel de 40 períodos. Que foi a média móvel de 40 períodos. Como é que funciona? Funciona o seguinte: se o preço estiver acima da média móvel de 40 períodos, então a gente vai fazer esse trade. Se ele não estiver acima da média móvel, então a gente não entra, tá? Então a gente só vai entrar nesses 3 dias quando o preço estiver acima da média móvel de 40. Como eu disse, a gente pode testar outros indicadores, outros tipos de filtro. Eu apenas peguei o que estava no livro, só para ver o resultado, tá? Bom, e qual teria sido o resultado? Primeiro vamos olhar aqui no gráfico, né? Como é que ficou. Vou ampliar isso daqui. Olha só, apenas quando o preço está acima dessa média, que é a média móvel simples, aritmética de 40, é que eu vou fazer esse tipo de trade. Nesses períodos, olha só, durante toda essa queda aqui, o preço ficou abaixo dessa média de 40, então não foi feito nenhum trade, tá? Nos períodos de alta a gente faz. Nos períodos de queda, a gente não faz. Olha só, aquela entrada durante no início aqui do crash não foi feita, porque o preço estava debaixo da média móvel, tá? Então, assim que funciona a movimentação. E qual foi o resultado? Se a gente olhar aqui no gráfico, primeiro vamos ver o gráfico. A gente consegue ver que o gráfico ele ficou um pouco mais linear, tá? Porém, reduziu o número de operações mais ou menos pela metade, tá? Mais ou menos, tivemos mais ou menos a metade do número de trades. Vamos pegar aqui o resumo. Em variação percentual, caiu bastante, né? A gente tinha ali 90, quase 100% de rentabilidade, caiu agora para 40, então caiu para um pouco menos aí da metade. Porém, o drawdown, que ele era de 10%, ele caiu para 6%, tá? Caiu mais ainda. Reduziu o drawdown, mas também reduziu aqui o lucro bastante, tá? Mais uma vez, aquela pessoa mais apressada vai falar: ah, sistema aqui não serve, é muito pouco rentabilidade, tudo mais, né? É por não saber como lidar com o trade, né? Não saber como funciona. Porque se eu tenho um sistema que o drawdown ele é tão pequeno, tá? 6%, gente, 6% não é nada. Para quem opera renda variável, 6% não é nada. Quando eu encontro um sistema assim, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso lucrar, usar esse negócio a meu favor?
tá? Isso só funciona quando o drawdown é muito pequeno. Eu posso alavancar esse operacional, tá? Por que eu posso alavancar? Porque ele é um sistema muito seguro. Ele tem um drawdown muito pequeno. Tem gente que gosta de alavancar um sistema arriscado, né? Se alavancar um sistema arriscado, gente, vai dar merda, tá? Vai dar merda. Já tem um drawdown grande, o cara ainda alavanca, quebra a conta. Mas um sistema com um drawdown tão pequeno, a gente já consegue alavancar. Como que eu posso alavancar isso aqui? Maneira mais simples é, ao invés de operar o BOVA, eu posso tirar o BOVA e posso colocar o índice futuro. Porque o índice futuro eu consigo alavancar, tá? Então eu vou manter aqui 100%, quer dizer, 100 mil reais. E vamos fazer o backtest então, operando o mini índice, tá? A gente vai ter uma curva que é praticamente a mesma, tá? Leves diferenças aqui. E vamos olhar o resultado. Rentabilidade caiu um pouquinho, 35%. Drawdown de 6, arredondando aqui, tá? 6. Então, olha só, se eu opero 100 mil reais, 100 mil reais em índice futuro dá mais ou menos, aproximadamente 5 contratos, tá? Então, se eu opero 5 contratinhos de mini índice, nesse período eu teria um lucro de 35 mil reais, tá? 35 mil reais. Se eu opero 10 contratos de mini índice, eu teria no período um lucro aqui de 70 mil reais, tá? Operando 10 contratinhos, tá? E o meu drawdown é esse aqui, ó, tanto em percentual quanto em financeiro. Vamos considerar o financeiro aqui. Financeiro, R$ 6.700 para operar 100 mil, que seria mais ou menos 5 contratos. Então, 5 contratos, eu tenho um drawdown de 6.700 com 35 mil reais de lucro. Então, eu consigo alavancar isso daqui. É claro que eu tenho que criar aqui um gerenciamento de risco, né? Para saber exatamente quanto que eu preciso ter em conta, tanto de margem quanto para cobrir os ajustes diários, né? Eu vou ajustar tudo isso pelo drawdown. Eu já gravei um vídeo aqui também ensinando como fazer isso, como criar esse gerenciamento para contratos futuros. Mas isso aqui também se torna interessante para operar índice futuro de forma alavancada, porque o drawdown é muito pequeno. Lembrando mais uma vez que é um operacional de apenas 3 dias no mês. O restante a gente pode usar o dinheiro, o capital, a margem para outros tipos de operação. E por fim, se isso funciona no índice como um todo, será que funciona nos papéis de forma individual? Então, vamos fazer o teste aqui também, tá? Eu venho aqui, eu vou tirar o mini índice e eu vou considerar, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar, vamos pegar o IBRA, não, pegar o menor, pegar o IBXX, tá? IBXX eu tenho aqui, o IBXX aqui é o IBX 100, tá? São os 100 papéis mais líquidos da nossa bolsa. E eu estou mandando ele fazer um teste aqui para testar esse sistema nos 100 papéis mais líquidos durante os últimos 10 anos. E qual foi o resultado? Eu tenho aqui uma tabela, eu vou ordenar aqui por resultado. Então, eu tenho aqui todos os papéis do IBXX atual, tá? São 100 papéis. Eu tenho o resultado do backtest de cada um deles, tá? E eu ordenei por resultado. A gente pode ver que essa coluna resultado, ela tá verde, ó, verde, 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 até aqui, ó. Até aqui, ó, na verdade. Ou seja, dos 100 papéis que eu fiz o teste, apenas estes papéis aqui para baixo ficaram no prejuízo operando esse sistema, tá? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 papéis. Ou seja, 11% apenas dos papéis deram prejuízo operando esse sistema durante os últimos 10 anos. Alguns deles aqui a gente pode até considerar, né? Por exemplo, IGTI 11 só tiveram 5 operações, raiz 4, 5 operações. Então, são papéis ou tickers recentes, tá? Então, esses a gente pode até desconsiderar. Mas, mais ou menos aí, tivemos 79 não, 89, né? 89% dos papéis deram lucro. Isso mostra que o sistema é muito robusto, tá? Muito robusto. Se a gente pegar o primeiro, não vou nem pegar o primeiro, que o primeiro parece ser um outlier. O lucro dele é muito maior que o segundo, ó, 331% de rentabilidade, tá? Operando 3 dias no mês. Vamos pegar o segundo aqui, ó, Exetec. Exetec está bem próximo de VEX, Cirela, tá? Vamos pegar aqui, ó, detalhes dele. Esse aqui é o backtest em Exetec, tá? Cadê? Olha só a curva de capital, operando apenas os 3 primeiros dias do mês. Olha que bonito, tá? Olha que bonita a curva. Vamos pegar os detalhes aqui, ó. 157% de lucro.
nos últimos 10 anos. 157, operando 3 dias, tá? E o drawdown, 10%, tá? 10%. Olha que bonita essa curva, tá? E vocês podem ver que a grande maioria dos papéis, o sistema funciona. Tá? O sistema, pelo menos, funcionou aí durante os últimos 10 anos. Existem outras formas também de tentar explorar essa característica dos primeiros dias, tá? Desse efeito. E existem vários outros efeitos também. O objetivo aqui no vídeo não é esgotar aqui todas as formas e mostrar um resultado final, não, mas é abrir a cabeça, tá? É pensar fora da caixinha. Às vezes a gente acompanha vários vídeos de trade e todo mundo mostra a mesma coisa, os mesmos indicadores, os mesmos setups, né? E o mercado ele é muito amplo, tem 1 milhão de maneiras de se investir e de operar o mercado. E a ideia aqui é isso, tá? É abrir a cabeça, mostrar novas formas e incentivar novos tipos de trades, novos tipos de operação. Se você gostou desse vídeo, tem uma outra playlist com vários outros tipos de análise, análises nessa linha aqui quantitativa. Eu vou deixar um card aqui, só você clicar e você vai ver outras formas também de se explorar o mercado, de se tentar extrair lucro do mercado. E aproveitando o ensejo também, não posso deixar passar, curte o vídeo, se inscreva caso ainda não seja inscrito, compartilhe aí nos seus grupos de mercado financeiro, nas suas redes sociais e deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo e se tiver outras ideias interessantes para a gente testar, pode deixar aí nos comentários também que eu dou uma olhada nelas, beleza? Muito obrigado e até mais.